10 de setembro de 1977, o dia em que a guilhotina foi usada pela última vez. Até chegar ao ano de 1977 e dar seu último corte, a guilhotina teve que passar por diferentes épocas, diferentes países e muitos pescoços. Ao pensar na guilhotina, automaticamente a associamos à França e à Revolução, mas durante vários séculos foram utilizados mecanismos similares. A exibição de cabeças cortadas havia sido por muito tempo uma das formas pelas quais os soberanos europeus demonstravam seu poder perante seus súditos. A guilhotina, claro, foi o método de execução mais utilizado durante a Revolução de 1789, especialmente no período conhecido como o Terror. Para esse momento da história, este método de tirar a vida já tinha uma grande trajetória entre países europeus como o Reino Unido, como Suécia, como Bélgica, como Itália e como Alemanha. A decapitação, ou dito com outras palavras, a separação por amputação da cabeça e do corpo, já era realizada na antiguidade de forma manual, utilizando uma espada, uma faca ou um machado. Depois disso, este método foi automatizado através da guilhotina. Era comum que a guilhotina estivesse elevada sobre um patíbulo. O patíbulo era uma estrutura que se construía para o desenvolvimento de um evento solene. No entanto, os mecanismos de decapitação de onde nasce a guilhotina são anteriores ao século XVIII. Uma das mais famosas e possivelmente uma das primeiras foi a Halifax Gibbet. Seu nome se origina da cidade de Halifax, na Inglaterra, local de seu primeiro uso. Este dispositivo tinha uma estrutura de madeira semelhante à da guilhotina, com a diferença de que, em vez de uma lâmina afiada, tinha uma grande cabeça de machado presa a um bloco de madeira maciça. Este dispositivo também teria sido montado sobre um patíbulo nas praças importantes. A Halifax Gibbet data do ano de 1066, embora a primeira referência certa seja da década de 1280. Esta máquina foi utilizada, claro, em execuções públicas e manteve-se em uso até o dia 30 de abril de 1650. Um claro exemplo do uso dessas primeiras máquinas é devido ao quadro A Execução de Morcott Balak, perto de Merton, na Irlanda, em 1307. Com este título sugestivo, deixa-se uma imagem bastante clara. A vítima se chama Morcott Balak e foi decapitado por uma guilhotina similar à francesa, Mas a grande diferença reside no carrasco, que tinha preparado um grande martelo para acionar o mecanismo. Não existem provas de que esta máquina realmente tenha existido, ou pelo menos não exatamente como é mostrada nesta obra de arte. Agora, voltando à guilhotina tradicional, inicialmente a lâmina de aço era reta sobre uma tábua de madeira, e posteriormente lhe prendiam o pescoço. O carrasco acionava o mecanismo, e a lâmina caía precisamente sobre o pescoço, separando a cabeça do tronco na altura da quarta vértebra cervical. A cabeça, uma vez separada, era recolhida em uma bolsa de couro. Esta mudança na lâmina vertical foi realizada para causar uma morte indolor, e até este momento, este método de execução era usado apenas para pessoas poderosas, de alta linhagem e ricas. Naquela época, morrer executado pela guilhotina era um verdadeiro privilégio. E quando eram condenados à morte, sofriam decapitação, um método rápido e aparentemente indolor. Em contrapartida, os homens e mulheres do povo eram executados por métodos brutais, como a forca, o esquartejamento ou a fogueira. Eles até usavam métodos mais imaginativos, como amarrar cada um dos membros das vítimas a um cavalo e depois forçá-los a galoparem em diferentes direções. O resultado era o esquartejamento dos corpos. A dor era extrema, somada também ao show grotesco. Durante o século XVIII, muitos juristas e homens de letras denunciaram o recurso à tortura pelas penas desproporcionais e os privilégios da aristocracia. Alguns até chegaram a pedir a abolição da pena de morte. A oposição a essas punições crescia lentamente, principalmente devido às ideias e filosofias de pensadores como Voltaire e Locke, que argumentavam por métodos humanitários de execução. Em 10 de outubro de 1789, um médico de 50 anos chamado Joseph Ignace Guillotin apresentou uma proposta para estabelecer a igualdade perante a lei também nos assuntos de direito penal. Esses eram alguns de seus argumentos.
Os crimes do mesmo gênero serão punidos com o mesmo tipo de pena, independentemente do status ou condição do culpado, afirmava. Este princípio, que hoje parece normal, na época da Revolução Francesa era algo um pouco estranho. Nunca esteve muito clara a posição de Joseph Guillotine em relação à execução, pois não se sabia se o médico era a favor da pena capital ou queria que fosse abolida. A proposta de Guillotine para igualar as penas de morte tinha sido estender o método de decapitação, que até aquele momento só era utilizado para a aristocracia, e ele queria que estivesse disponível para todas as classes sociais. Para evitar os erros que os carrascos cometiam frequentemente usando um machado ou uma espada, ele propunha usar um aparelho que cortaria a cabeça num piscar de olhos. A referência de Guillotine a este método de execução disparou discussões em toda a França, mas tinha sido, embora não pareça, um passo em direção à igualdade. É errônea a crença de que ele foi o inventor do que hoje conhecemos como guilhotina, já que, como vimos anteriormente desde o século XVI, se utilizavam mecanismos muito similares. Em 30 de maio de 1791, nos debates sobre o novo Código Penal, o deputado Louis-Michel Lepelletier de Saint-François foi além e teria proposto a abolição total da pena de morte. Seu amigo Robespierre foi um dos poucos que apoiaram essa medida, mas o esforço de ambos foi inútil. No 1º de junho de 1791, a imensa maioria dos deputados votou pela pena capital. Lepelletier não baixou os braços e 2 dias depois propôs o princípio da igualdade também perante a pena capital. A todo condenado à morte será cortada a cabeça. Com todas essas idas e vindas, o código foi aprovado no dia 25 de setembro de 1791, deixando isso claro nos artigos 2º e 3º. Artigo 2º. A pena de morte consistirá na simples privação da vida sem que nunca se possa exercer qualquer tortura para os condenados. Artigo 3º. A todo condenado será cortado o pescoço. Deste modo, a igualdade perante a lei se estendia até a execução penal. Em março de 1792, um ano após a implementação do novo Código Penal, o médico cirurgião Antoine Louis, secretário perpétuo da Academia de Cirurgia, ficou encarregado da elaboração final do novo aparelho para execuções. Louis e seu colaborador Tobias Schmidt, um fabricante de harpas alemão, criaram um dispositivo que se inspirava em aparelhos similares que haviam funcionado em outros países europeus, mas melhorando seu design e funcionalidade com o objetivo de minimizar ao máximo a dor. A principal contribuição de Louis foi o modelo de lâmina com borda oblíqua, para que corte limpo e atinja seu objetivo, conforme ele mesmo afirmava. No entanto, ambos os médicos depois lamentaram que seus nomes fossem associados a esses aparelhos, que primeiro foram conhecidos como Louisette e depois como guilhotina. O protótipo foi construído em 2 semanas e os animais foram os primeiros a testá-lo. O teste final foi realizado em um hospital de Bicester, onde 3 cadáveres cuidadosamente escolhidos, porque eram de homens robustos, foram decapitados com sucesso. Finalmente, a guilhotina foi instalada na Praça de Gerbe, em frente à Prefeitura de Paris. Neste mesmo lugar, em 25 de abril de 1792, Nicolas Jacques Pelletier foi condenado por roubo à mão armada, tornando-se o primeiro executado por este novo procedimento. A guilhotina cumpria com o novo propósito. Um delinquente comum tinha o privilégio de morrer sem sentir dor nem agonia. Entretanto, apenas meses depois, em 21 de agosto de 1792, 2 prisioneiros políticos, servidores de Luís XVI, foram guilhotinados por suposta atividade contra-revolucionária. A partir desse momento, sob um regime de governo revolucionário que duraria até a queda de Robespierre, a guilhotina se tornaria o símbolo da política do terror, colocando em xeque a aristocracia, as traições e, por baixo, os crimes comuns. Durante o duro período do terror, o total de executados pela guilhotina em toda a França foi de 16.594 pessoas. Destas, 2.622 foram executadas em Paris, principalmente na guilhotina que foi colocada na atual Praça da Concórdia. Nesse mesmo lugar seriam executados tanto Luís XVI Maria Antonieta e o próprio Robespierre. Estimava-se que o número de executados na época do terror teria aumentado entre 35.000 e 40.000 vítimas, incluindo as violências populares, as execuções políticas e as mortes nas prisões.
Terminado o terror, a guilhotina não deixou de ser utilizada. Continuou sendo usada sob o comando de Napoleão e todos os regimes posteriores a mantiveram em vigor por quase 2 séculos. Como eu disse anteriormente, não foram apenas os criminosos comuns que perderam a cabeça pela lâmina afiada da guilhotina. Vários famosos da época, vários políticos, vários monarcas também caíram por este meio de execução. Vamos revisar alguns deles. Maria Antonieta pertencia à família real da Áustria. Chegou à França aos 14 anos para se casar com o jovem Luís XVI, a fim de formar uma aliança diplomática entre ambos os países. Assim como seu marido, ela desperdiçou o dinheiro de uma nação em joias, vestidos e luxos obscenos e desnecessários. Seu estilo de vida lhe rendeu o ódio de todo o seu povo, e quando tiveram a oportunidade de condená-la à morte, não hesitaram nem um segundo em decapitá-la e acabar com uma história de excentricidade absurda. A guilhotina se encarregou de silenciá-la. Luís XVI foi o pior monarca da história francesa. Era um homem que se refugiava na comida para esconder suas inseguranças. Enquanto no Palácio de Versalhes comiam dos menus mais variados, seu povo morria de fome nas ruas de Paris. Sua péssima direção levou sua nação à ruína e o condenou à morte. Quando o Terceiro Estado se cansou de suas palhaçadas, invadiu sua mansão e o prendeu. Ficou preso por um tempo em Paris até que uma noite decidiu fugir para a Áustria em busca de refúgio, mas tudo o que encontrou foi a lâmina da guilhotina cortando seu pescoço real. Foi acusado de traição. Robespierre foi um gênio político. Sua incrível habilidade com as palavras e agudeza no pensamento o levou ao topo da revolução. No início ele defendeu os direitos dos cidadãos, mas com o passar dos anos, o poder o transformou em um dos franceses mais repugnantes por enviar centenas de pessoas à guilhotina. Ele havia esquecido os valores primordiais que buscava e se entregou completamente à fúria e à vingança. No final de seus dias, toda a desgraça que ele promoveu voltou para ele. Ele foi morto pela mesma máquina que usou para eliminar seus inimigos em 18 de julho de 1794. Charlotte e Corday foram mulheres que sofreram o terror que a guilhotina causava. Ela viu como Paris se afogava em um banho de sangue. A jovem pensou que com a morte de Jean-Paul Marat, diretor do jornal revolucionário, a morte terminaria. Ela assassinou Jean-Paul Marat com uma facada enquanto ele tomava banho em uma banheira com água e enxofre para combater sua sífilis. Ambos foram personagens de peso durante a Revolução Francesa. Ela morreu guilhotinada. Luís de Saint-Gilles foi a mão direita de Robespierre. Eles o chamavam de Anjo do Terror. Perseguiu e condenou dezenas de revolucionários à morte. Aniquilou grande parte da nobreza. Depois de acabar com a nobreza e quando o povo se cansou das mortes aleatórias e injustas, Luís de Saint-Gilles foi condenado à morte, encerrando o período mais sombrio da França. Antoine Allore de Lavoisier é considerado hoje um dos cientistas mais importantes da história, pois seus estudos revolucionaram a concepção e o uso da química. Ele estava tão imerso em seu trabalho que a revolução lhe foi alheia. Foi acusado injustamente por inveja. Quando foi levado ao tribunal, disse que a república não precisa de cientistas nem químicos. Não se pode parar a ação da justiça. Assim, assinou sua sentença e faleceu em 8 de maio de 1794. Jacques René Herbert foi o editor do jornal radical Le Père de Jeanne. Assim como Jean-Paul Marat, a caneta de Jacques condenou muitos homens à guilhotina, já que se tornou um porta-voz da morte, mas na loucura que ele mesmo criou, os líderes se voltaram contra ele e o acusaram de traição. Sua cabeça rolou no dia 7 de fevereiro de 1792. Georges-Jacques Danton, um dos pais e grande personagem da Revolução. Danton foi o porta-voz do Terceiro Estado. Ele sempre apoiou o povo francês. Desde o início da Revolução, ele falou em várias convenções a favor dos direitos dos cidadãos. Quando o movimento tropeçou e mudou seu curso, Danton foi um dos poucos advogados e políticos que reconheceu que tudo estava saindo de controle. Diante de sua recusa, Robespierre tirou sua voz, seus direitos e, claro, sua cabeça. Ele foi condenado à morte em 5 de abril de 1794. Seu último grito foi: "Mostrem minha cabeça ao povo." Vale a pena. Agora deveríamos parar de falar sobre a guilhotina durante os tempos da Revolução Francesa para pensar na época moderna. Esta máquina para decapitar não parou de funcionar após a época do terror.
De fato, seu uso se estendeu até 1977. Naquele ano, a lâmina afiada caiu pela última vez. A última vítima desta máquina de decapitação foi Hamida Yandoubi, de origem tunisiana, que foi executado aos 28 anos de idade. O homem havia assassinado sua namorada, Elizabeth Busquets, de 21 anos, e Yandoubi era um cafetão que obrigava jovens mulheres a se prostituírem e a lhe pagar dinheiro pelos trabalhos que ele conseguia para elas. Com esse objetivo, ele se aproximou de Elizabeth Busquets, a quem seduziu para depois obrigá-la a se prostituir. Mas a jovem o rejeitou e não hesitou em denunciá-lo. Yandoubi foi preso e, assim que foi libertado no ano de 1973, procurou se vingar de Busquets. Em 1974, ele sequestrou uma jovem de 21 anos, levando-a para sua casa, onde vivia com outras duas garotas forçadas à prostituição. Na frente delas, ele abusou e torturou a jovem. Depois a levou para os arredores de Marsella, onde a enforcou até tirar sua vida. No dia 25 de fevereiro de 1977, Yandoubi foi acusado de assassinato, violação, tortura e violência premeditada, pelo que foi condenado à pena de morte, nada mais nada menos que a guilhotina. Naquele ano, a França havia guilhotinado 2 condenados à morte sem que o presidente Valéry Giscard concedesse indultos. No caso de Yandoubi, o mandatário manteve sua postura e negou o indulto presidencial. No dia 10 de setembro de 1977, na prisão de Marsella, às 4h40 da madrugada, a lâmina da guilhotina caiu sobre o pescoço do assassino da Tunísia. Em 1981, o novo presidente François Mitterrand aboliu a pena de morte na França, e a guilhotina passou a ser apenas coisa do passado. A decapitação do tunisiano Hamida Yandoubi pela guilhotina foi a última execução deste estilo que se realizou no mundo. E até aqui o vídeo do dia de hoje. Espero que tenham aprendido toda a história da guilhotina, como foi construída, em que se inspiraram quem caiu sob esta lâmina afiada. Se vocês se interessaram, peço por favor que se inscrevam se ainda não o fizeram, ativem notificações, deixem like e os convido a assistir os outros vídeos que deixo aqui recomendados. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi o dia que... Obrigado por assistir ao vídeo.